O Bolsonaro tá pé da vida com Augusto Aras, pessoal. Inclusive, ele tá vendo o PGR como um potencial traidor. E aquela ação que ele moveu contra o Alexandre de Moraes na PGR, que nós falamos que foi um erro estratégico do Bolsonaro, aquilo na verdade foi um teste de fidelidade no estilo João Kleber com o Augusto Aras. Olha só, e isso, pessoal, não é exclusividade do Bolsonaro. Quando você tem um governo, quando você tem um governante que começam a ir para o vinagre, todos viram traidores em potencial. Mas eu quero saber dos seus comentários. Se você fosse mandar alguém para fazer o teste de fidelidade com Augusto Aras, você mandaria o Oliver ou você mandaria a Márcia Imperator? Enquanto isso, o Aras ele é um traidor, enquanto isso eu vou roubando o cabelinho e eu acho que eu seria um ótimo ator do teste de fidelidade. É claro que eu iria seduzir todo mundo, mas o Aras traiu ou não traiu? Trairá ou não trairá? Deixe o seu like se você ficou seduzido por mim e também envie um superchat clicando nesse botão de valeu aí embaixo. E o que aconteceu? Brevemente, só para dar um resumo. O Bolsonaro entrou com uma ação contra o Alexandre de Moraes no STF por abuso de autoridade. O STF arquivou, falou, isso não tem a ver nada com a paçoca. O Bolsonaro havia conseguido melhorar, ou seja, fortalecer a narrativa que ele é um perseguido do judiciário. Ótimo, mas ele quis ir além e moveu essa ação contra o Alexandre de Moraes também na PGR. Eu já fiz um vídeo, o link está aqui no card. E naquela época nós falamos o seguinte, olha, o Bolsonaro, ele exagerou na estratégia, porque ele já havia conseguido o que ele queria. Ao mover essa ação também na PGR, ele coloca o Augusto Aras em uma situação muito delicada e também muito desconfortável, porque ele não precisava mais fazer isso. Porque agora o Augusto Aras, ele se vê entre a cruz e a espada, porque ele pode ser encarado como um traidor pelos bolsonaristas. E eu já fiz um vídeo, o link está aqui no card também. Esse vídeo é muito legal, veja. Só que aí o pessoal do jornal O Globo trouxe a informação que toda essa história foi na verdade um teste de fidelidade do Bolsonaro com o Augusto Aras, porque ele achou que o Augusto Aras já começou a ter um cheirinho ali de traição. E de traição Bolsonaro entende, é Bombeiro, é Aristides, é todos eles. Então já coloque o seu comentário se você acha que o Aras vai trair. E também se inscreva no canal. E o que aconteceu, pessoal? Vou trazer todos os detalhes. No mesmo dia que a ação do Bolsonaro ela foi arquivada pelo STF, o Augusto Aras ele participou todo pimposo e todo pimpão de um encontro com empresários. E ele garantiu que não vai ter nenhum golpe. Ele falou o seguinte, olha, quem vencer o pleito vai ser o vencedor. E quem perder, perdeu. Quem ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu. Normalidade, não vai haver nada demais nessa história. E aí o Bolsonaro olhou para o Augusto Aras, o Bolsonaro sabe que ele já foi derrotado, você sabe muito bem disso, ele já até desistiu do pleito, já fiz um vídeo, vou colocar o link aqui no card para que você possa acompanhar isso. O Bolsonaro viu essa história do Aras e não gostou. Ele falou assim, opa, peraí, esse cara tá me traindo. Ele sentiu isso. E ao medo do Bolsonaro, e vocês sabem também, que o Bolsonaro ele teme ser preso. Esse é o maior medo do Bolsonaro. E se o Augusto Aras de fato o abandonar, a casa cai para o Bolsonaro, pessoal. Vocês sabem disso. Hoje o Augusto Aras, ele é a principal blindagem do Bolsonaro. E ele não gosta quando falam, quando insinua que ele é alguém que é muito conivente com o Bolsonaro. Ele inclusive processou o professor da Universidade de São Paulo, o Conrado Huber, porque houve uma insinuação ali que ele estava prevaricando. Ele não gosta disso, isso o incomoda demais. Só que as ações do Augusto Aras indicam que ele sim protege o Bolsonaro. Porque ele faz movimentos em falso, ele abre investigações preliminares, o relatório da CPI ele tá segurando do jeito que dá, tá difícil, mas ele tá segurando do jeito que dá. E se o Augusto Aras trair o Bolsonaro fala, opa, aí minha casa caiu. E vendo o panorama da campanha do Bolsonaro e das pesquisas, por que o Augusto Aras vai proteger o Bolsonaro? Saiu uma pesquisa recente da IPES mostrando que o Bolsonaro está estagnado. O link tá aqui no card. E eu quero saber por que você ainda não se inscreveu. Então se inscreva logo no canal se você chegou até aqui, porque você gosta desse tipo de conteúdo. E o Aras, pessoal, ele não vai colocar a reputação dele a perder por causa do Bolsonaro, que está para perder o pleito. Todo mundo sabe, até o próprio Bolsonaro já jogou a toalha. E o Aras vê, pô, por que eu tenho que ficar defendendo esse cara? O Aras defenderia, supostamente, o Bolsonaro. Supostamente, vai processar, hein, Aras? Supostamente o Bolsonaro, porque o próximo governante vai ter direito a 2 vaguetas para o STF, ele vai poder indicar 2 pessoas. E o Augusto Aras tinha a pretensão de ocupar essa vaga do STF porque o Davi Alcolumbre prometeu que ele seria o indicado no lugar do André Mendonça. Tanto que o Davi Alcolumbre segurou, até não poder mais a sabatina do André Mendonça. Então há uma expectativa que o Aras,
acabe sendo alçado pelo Bolsonaro a vaga de ministro do STF. Inclusive, Augusto Aras ele foi reconduzido para a PGR pelo Bolsonaro fora da lista tríplice, na primeira vez. Isso aí foi um quiprocó na época, mas ele tem essa pretensão. Agora, se o Bolsonaro não vencer, for derrotado, e tudo indica que sim, por que ele vai jogar a reputação dele na lata do lixo defendendo o Bolsonaro? Não vai, e vai continuar se indispondo com o STF? É claro que ele também não vai. Não vai. E quando ele falou essa história aí, que o pleito vai ser do jeito que for, quem ganhar, ganhou, o Bolsonaro falou assim, opa, peraí, esse cara tá me traindo. E aí o que ele fez? Ele moveu aquela ação contra o Alexandre de Moraes, também na PGR, para testar a fidelidade do Augusto Aras. E se você não está inscrito no canal ainda, você é muito infiel. E eu não sou Bolsonaro, eu não tolero o chifre, então se inscreva no canal. E aí começa todo o problema, porque o Augusto Aras, ele já tem um outro pepino para resolver, que é justamente o indulto que o Bolsonaro concedeu ao Dani Silveira. E essa é uma outra situação desconfortável para o Aras. Por quê? Porque a PGR, ela deu parecer pela condenação do Daniel Silveira. E ele foi condenado no STF. E o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro peitou o STF, peitou a PGR e concedeu o perdão para o Daniel Silveira. Então o Bolsonaro, ele deu uma peitada na PGR, diminuiu a PGR, deu uma humilhadinha no Augusto Aras. E agora, além da situação envolvendo o Daniel Silveira, o Augusto Aras tem que agora avaliar esse pedido, essa ação do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes e o Augusto Aras, vocês sabem que a relação dos dois não é lá muito amistosa. Há uma disputa dos carecas. Eu já fiz um vídeo também, já faz um certo tempo, não sei se você se recorda, o link está aqui no card. E essa disputa dos dois é justamente por conta desses movimentos em falso que o Augusto Aras faz enquanto PGR e tem desagradado demais, mas demais mesmo, o STF. Então, o que o Aras vai fazer? Ao que tudo indica, segundo as informações do jornal O Globo, ele vai arquivar o pedido de processo, o pedido da ação movida pelo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. Isso ele vai arquivar. E ele vai conceder o perdão ao Daniel Silveira, vai considerar que o perdão do Bolsonaro é algo constitucional. Só que aí, no caso do Daniel Silveira, ele vai colocar para conceder o perdão a Lindora Araújo, a vice-procuradora-geral. Então ele vai se abster de votar, de dar o parecer. Vai colocar a bomba no colo de outra pessoa. Porque ele não quer ser visto como traidor, como ele já está sendo. E como eu falei no início do vídeo, isso não é, pessoal, algo exclusivo do governo Bolsonaro. Todos os governantes, todos os governos que começaram a ir para o vinagre sofreram do mesmo mal. Sabem lá o tio Adolfo, aquele que tem um bigode aqui, o alemão, que não é alemão, é austríaco, mas sabem o governo do tio Adolfo, o alemão? Então, aconteceu a mesma coisa. Quando o governo do tio Adolfo começou a degringolar, igual essa lâmpada que está piscando aqui, um tapinha não dói e facilita as coisas, né? Você viu que a palmada funcionou, palmada pedagógica aqui. Quando o governo do tio alemão ele começou a ir para o pastel, eles começavam a olhar um para os outros e eles estavam vendo traidores em tudo. Todos os lugares tinham um traidor, a ponto deles começarem a se olharem no espelho e verem, opa, como você está traindo, você não é mais alguém do partido alemão. Você é alguém inimigo, você é um traidor. Então começa umas caças às bruxas dentro do próprio governo. E no governo Bolsonaro também começou essa caça às bruxas dentro do próprio governo. Entre militares, centrão, uma disputa. Eles estão se corroendo por dentro. Eu já fiz também um vídeo sobre essas caças às bruxas dentro do governo e o link vai estar aqui no card, se você não lembra dessa história. Então o governo ele está corroendo por dentro. E é por isso que eu venho e falo para vocês, o Bolsonaro ele já desistiu do pleito. Não há mais o que ele possa fazer. Ele está isolado, o próprio governo sente isso e aliados dentro do governo Bolsonaro chegam para ele lá no gabinete presidencial e falam e o alertam do risco dele perder o pleito no primeiro turno. Essa foi uma informação do Ricardo Noblat, do portal Metrópolis. Então ele começa a ver, bom, tem traidores no meu governo, eu vou perder o pleito. Se eu perder o pleito, eu vou ser preso. E esse cara aí, que eu coloquei lá 2 vezes, agora ele quer me apunhalar pelas costas, eu quero testar a fidelidade dele. Por isso que ele colocou o Augusto Aras nessa sinuca super desconfortável entre o STF e também a PGR. Jogou, deu essa bagunçada porque ele está testando a fidelidade do Augusto Aras. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloquei. O Aras, ele vai trair o Bolsonaro ou não? Ou já seria um ensaio
para a traição de Augusto Aras. Na minha opinião, a defesa do Augusto Aras vai ficar sendo cada vez menos, ou a defesa vai se abrandar cada vez mais. É um processo aí de desmame que o Augusto Aras está passando ou fazendo.